Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje o assunto é holding, uma derivação do verbo to hold, abraçar. Só que na ótica empresarial, essa expressão ela significa controle. Controle do quê? Controle de um grupo empresarial. Mas antes de adentrarmos a definição, vamos entender como tudo começa. Nós temos aqui a representação de uma família, todos sorridentes, felizes. Só que essa é uma família diferente, é uma família empresária. Claro, todos são jovens, o tempo vai passando e talvez esse sorriso no rosto desapareça quando surgirem as desavenças entre os herdeiros. Esperamos que, através desta aula, você que talvez pertença a uma família empresária, consiga usufruir, tirar proveito dessa lição de hoje para tornar a sua família empresária uma família bem sucedida. Então, em toda família sempre vai ter aí o casamento, não tem jeito, a entrada de cunhado, cunhada na família pode gerar uma série de desavenças ou não, há famílias muito felizes, mas o fato é que os riscos existem. E essa família empresária, ela tem praticamente um império empresarial constituído aí ao longo de 20, 30 anos que precisa se perpetuar. Afinal, nenhuma família empresária gostaria de ver o seu empreendimento, o seu esforço ao longo da vida praticamente deixar de existir. Então, quando as famílias pensam em abrir uma empresa, o pensamento é este aqui: crescimento. Vamos voltar ao passado e relembrar um pouquinho a respeito do conglomerado Matarazzo. Mais de 350 setores este grupo empresarial atuava. E o que restou deste grupo empresarial? Poucas empresas, uma empresa praticamente que desapareceu, perdeu a importância no mercado ao longo dos anos. Por quê? Desavença entre os familiares. Então, isto é historicamente comprovado. E muitas vezes, quando conversamos com os empresários, a pergunta é a seguinte: prezado consultor, como é que eu cresço? Quais são as opções que eu tenho para crescer? E a única coisa que eu respondo para eles é o seguinte: você pode crescer ou vertical ou horizontalmente. E aí vem a pergunta: puxa vida, mas como é que eu cresço verticalmente? Como é que eu cresço horizontalmente? O que é isto, afinal? O que representam esses conceitos? E a gente explica que o crescimento vertical ele nada mais é do que uma diversificação dos setores produtivos. Então nós temos várias empresas no Brasil que já cresceram exatamente dessa forma. Se vocês considerarem o Grupo Votorantim atua na área de cimento, atua na área de alumínio, bancos. Então houve uma diversificação dos setores produtivos ao longo dos anos. Ou constituíram novas empresas ou incorporaram novas empresas. Então nessa representação gráfica aqui nós afirmamos que ocorreu uma diversificação dos setores produtivos. A base da pirâmide é a empresa principal e as superiores representam os respectivos setores, constituindo, portanto, um formato piramidal, talvez. Já no crescimento horizontal, que é também conhecido como crescimento orgânico espacial, há uma outra representação interessante. É isso aqui. Há um crescimento vegetativo e geográfico. Então, um empresário que abriu uma loja de departamento em uma determinada região, 2 anos depois abriu uma outra loja de departamento em uma outra região, 2 anos depois mais uma outra loja de departamento. Então, se vocês analisarem lojas Marisa, lojas pernambucanas, elas praticamente assumiram essa modalidade de crescimento horizontalizado. O fato, gente, é que independentemente da forma como o empresário vai crescer ou não, isso talvez se torne um grande problema para ele. O empresário vai ficar exatamente desse jeito. Bem,
O importante é que ele cresceu, não precisa ficar tão apavorado. É melhor crescer do que ter quebrado. Mas ele vai ter que pensar, e agora como é que eu faço para gerir essas empresas que cresceram de forma absurda? É aí que este profissional, ou melhor, esse empresário, ele vai procurar profissionais, que podem ser advogados, contadores, economistas, para receber a orientação. E aí nós explicamos o seguinte: prezado empresário, está na hora de você constituir uma empresa controladora, uma holding pura. Poxa, mas o que é que eu vou fazer com essa empresa? Bem, você só vai constituir. Nesta modalidade de holding pura, esta holding ela não vai produzir nada. Ela simplesmente vai centralizar o processo decisório, tudo que for referente à parte financeira, à parte jurídica, assuntos de ordem estratégicos, ficarão sob a responsabilidade dessa empresa. Portanto, ela não vai produzir nada. É, portanto, uma empresa controladora na sua essência. Há uma outra opção também, que nós chamamos de holding mista. Então, no caso da holding mista, esta empresa ela pode controlar e poderá também atuar civil ou comercialmente. Vamos imaginar o seguinte: Arcos Dourados é a holding que representa o grupo McDonald's na região da América Latina. É praticamente a holding responsável pela administração de todas as lojas do McDonald's. No caso da holding pura, a gente pode considerar a Globopar, a Bradespar como holdings representantes do grupo Rede Globo e a Bradespar do grupo Bradesco. Assim como tem a Itaúsa, que era a holding do grupo Itaú. Só para dar alguns exemplos para vocês. E tem também no conceito de holding, que se conhece por holding familiar. A holding familiar ela surge para proteger os interesses de cada família que pertence ao grupo empresarial. Então, imagine uma empresa que tem 3 sócios fundadores. São 3 famílias empresárias. Desavenças ocorrerão. Então, a holding, se cada grupo constituir uma holding, se tiver briga, essa briga vai ser entre as holdings. Então, haverá uma formalidade da briga através das holdings, sem que um tenha que bater boca com o outro. É processo contra a holding. Né? Uma holding processa a outra e assim sucessivamente. Então, a briga ela fica mais sofisticada, digamos assim. E a holding ela é representada através desse fluxograma. Vejam que na base superior nós temos aqui 3 empresas holdings. Poxa, mas isso é possível? Sim, há grupos empresariais que têm até 5 holdings em sua estrutura. Tá? Então não precisa ser só uma holding mesmo, porque cada família constitui uma holding. Por quê? Cada família tem uma parte da empresa. Tá? Então pode ter holdings com essa característica aqui. Na sua base nós vamos encontrar as empresas coligadas e as empresas subsidiárias ou as empresas às quais as holdings detêm uma participação societária. Então, na estrutura da holding, nós podemos encontrar a subsidiária, que é aquela empresa a qual a holding detém o controle parcial ou total das ações. Nós vamos encontrar na estrutura da holding também as empresas coligadas, aquelas empresas às quais a holding não detém o controle acionário. Então, um detalhe importante para que vocês entendam que ela é apenas uma empresa coligada e não uma subsidiária. E há, na estrutura da holding, a participação societária, talvez 5%, 10% de participação nas ações de determinadas empresas. Então, não há o efetivo controle também nesta situação. É apenas uma participação societária. Isso é muito utilizado como estratégia de investimento nas empresas, né? Ganhar dinheiro comprando as ações dessas empresas, 5%, 10% ou 15%. O fato é que a holding ela facilita a organização do conglomerado financeiro industrial, evitando que o empresário fique nessa situação completamente perdido. Tá? Então a holding é exatamente no sentido de abraçar, de controlar e dar uma direção
ao empresário que obteve um crescimento satisfatório. E podemos considerar até que a holding é uma característica de proteção. A função da holding é realmente proteger. Pô, mas vai proteger o quê? Proteger o grupo empresarial no que se refere ao planejamento sucessório. As famílias ricas se preocupam muito em preparar os seus sucessores. Então vamos, com o passar dos anos, colocar quem no comando da empresa, nas diretorias? Vamos colocar os membros da família? Recomendável é que não. Recomendável é que cada membro da família trabalhe na empresa, mas em setores operacionais para que entenda de fato como a empresa funciona. Há situações em que a família prefere que o herdeiro trabalhe em outras empresas e mais à frente ele retorna com experiência diferente, agregando valor ao grupo empresarial da família. A holding também ela é uma forma de organização porque ela é constituída no sentido de blindagem patrimonial. Os bens dos sócios não vão se misturar com os bens da holding em caso de problemas fiscais, problemas trabalhistas. Então é uma forma de proteger os sócios, o patrimônio dos sócios. E uma outra finalidade é o benefício fiscal que uma holding proporciona àqueles que têm interesse em constituí-la. Uma família que tem muitos bens, se ela for alugar os imóveis em nome da pessoa física, a carga tributária é muito maior. Constituindo uma holding, colocando esse patrimônio todo em nome da holding, a holding fazendo a alocação, a receita ela recebe uma tributação bem menor, na proporção de 11,33%, diferente da 27,5% designada às pessoas físicas. Portanto, todos os sócios, membros da família ficarão felizes, a empresa vai ficar fortalecida com esta holding, que ganhará representatividade no mercado, será conhecida pelos fornecedores, ganhará mais confiança dos clientes e se apresentará de fato de uma maneira muito forte para o mercado. Então nós recomendamos sim que empresas que obtenham crescimento ou vertical ou horizontal constitua a sua holding para o bem da empresa como um todo. Então agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, espero que este vídeo tenha dado uma grande contribuição para você. Um abraço a todos, obrigado.